Sim. essa bandeira no Brasil, né? Eu queria começar, Jean, entendendo em que momento você apontou para isso e decidiu trazer esse conhecimento à tona. Tá. Foi meio por acaso, na verdade, né? Eu tinha descoberto o TDAH, acho que uns 2 meses antes de passar por um processo mais investigativo, assim, clínico, né? Eu estava descobri o TDAH, estava investigando ali, não explicava tudo, esse TDAH não explicava tudo. E aí o terapeuta que estava me atendendo na época era um especialista em avaliações psicológicas, que é um processo que a gente faz de cruzar dados de todos os lados, assim, né? Dados históricos do paciente, dados de baterias de teste, dados de escalas, questionários, né? Qualquer instrumento. Ele tinha muita experiência nisso. E aí ele apontou algumas coisas que eu não conseguia enxergar, sabe? De velocidade de velocidade de raciocínio, de memória. Até então, naquele momento, a forma como eu pensava era como todo mundo pensava, eu achava, né? E aí, enfim, foi uns 2 meses, eu acho, para ele me convencer que tinha algo além do TDAH. E ele falou das altas habilidades. E inicialmente eu pesquisei, não encontrei quase nada assim na internet. Artigos científicos eu nem fui pesquisar, porque se na internet não tem nada, eu pensei, né? Eu nunca tinha escutado esse termo, mesmo tendo feito psicologia há 5 anos, né? E aí, um dia eu achei um vídeo que falava sobre dupla excepcionalidade. Aí eu achei curioso esse termo, né? Dupla excepcionalidade, o que é isso? Eu assisti o vídeo, aí caiu a ficha. Aí eu falei, agora eu entendi, agora faz sentido. Porque eu tenho muita criatividade, eu penso muito rápido, eu entendo as coisas rápido, o contexto das coisas, memória, tem um monte de facilidades, mas também tem um monte de dificuldades. Coisas que eu não consigo explicar porque eu não consigo fazer, sabe? Coisas que eu fico assim, não é possível que eu consiga fazer esse negócio aqui e eu não consigo fazer esse outro, que é muito mais simples às vezes. Uhum. Muito mais envolvido com coisas que não tem necessariamente uma motivação intrínseca envolvida. Então isso é uma coisa que eu vou de anos assim tentando lidar com, né? Mas assim, eu consigo fazer muitas coisas, mas eu tenho que botar muita estratégia em cima. E eu via que outras pessoas não conseguiam, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer um plano ali, faço esse plano e eu sigo. Eu falo, como é que o cara consegue seguir o plano certinho? Se eu no outro dia eu já criei 1000 ideias em cima daquele plano de ontem que não estavam ontem, aí eu falo, cara, eu vou ter que refazer o plano, porque eu não tinha previsto isso, e nem isso, nem isso. Então, para mim sempre foi assim, uma coisa assim, muito difícil de planejar as coisas, né? Vídeo, por exemplo, é um negócio, vídeo, curso. Eu scripto minhas aulas, quando eu vou gravar é totalmente outra aula que sai. É muito difícil seguir esse tipo de coisa. E aí, eu fui para um podcast e eu sofri bastante durante a vida, né? Por conta de conflitos dos meus pais e eu não estava entendendo nada que estava acontecendo dentro da minha cabeça. E aí, quando eu descobri as altas habilidades, eu fiquei meio revoltado, né? Porque eu pensei, como que essas condições todas aí que são coisas que trazem dificuldades, como que elas são tão conhecidas, né? O TDAH é super conhecido. E aí o TDAH é conhecido, mas tem uma indústria vendendo um remédio ultra caro por trás, né? O autismo é super conhecido, mas também tem a comunidade das pessoas com autismo, os pais e tal, forçaram muito a barra para que o poder público reconhecesse, né, essa condição e a sociedade em geral. Mas uma pessoa com inteligência maior, criatividade maior, beneficia quem? Né? Você descobre que um funcionário seu é muito inteligente. Se você é sensato, você vai trazer o cara para perto, mas se você não é muito sensato, você vai tentar sabotar o cara, é o que acontece muito. Então, quando eu descobri isso, eu comecei a ver isso em todo lugar. Eu comecei a ver pessoas que tinham muito impacto, assim, e que tinham os traços que eram descritos ali. Só que eu comecei a ficar com muita raiva, assim, do mundo, né? Como que ninguém fala sobre isso? Como que eu não fiquei sabendo disso e tal? Porque existe um mascaramento muito grande no TDAH com superdotação, ou no autismo com superdotação, ou dislexia com superdotação, que é o que a gente chama de dupla excepcionalidade.
uma coisa mascara a outra, né? Um mascaramento bidirecional, assim. Ou seja, o cara que tem TDAH tem coisas que ele não consegue fazer, e aí a inteligência potencial dele, que tá ali, se você conversa com ele, você vê que ele é inteligente, ou criativo e tal, não se expressa tanto em coisas materiais feitas e terminadas, por exemplo, né? Então, é muito frequente você conversar com indivíduos com dupla excepcionalidade, assim, TDAH e superdotação, não conseguem terminar um trabalho de faculdade certinho, né? Muitos abandonam. Então, tem muitos históricos assim. Então, o potencial deles muitas vezes não se expressa. E aí você não consegue dizer que aquele cara é inteligente. E vice-versa, né? A inteligência grande desse cara faz com que ele consiga completar algumas coisas, às vezes, que ele tem uma desabilidade incrível de fazer. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz o TCC da faculdade, eu fiquei procrastinando. Quando faltava, assim, alguns dias, eu comecei a me engajar e fazer isso e fiz. E tirei a nota máxima e ainda as professoras falaram assim, talvez você, se você quiser, você poderia fazer um mestrado e dar aula aqui sobre esse tema. E eu, cara, um tema que eu estudei, assim, eu estudei esse tema, sei lá, 40 e poucos dias, 50 dias, não sei. Um tema que eu só gostava, achava interessante, mas a partir do momento que eu resolvi escrever sobre ele, eu comecei a estudar. E aí, como que eu tiro a nota máxima no negócio? Como que fica tão... E era um tema ainda totalmente avesso à linha teórica que aquela faculdade ensinava. Mas o resumo da história é, eu fiz uma fala, assim, muito carregada de emoção. E o que eu percebi? Depois de muito tempo eu percebi isso, depois de uns 2 anos eu percebi. Começou a lotar de gente no meu Instagram, né? Eu não sabia o que estava acontecendo na época, mas agora eu consigo olhar. Se você olhar no Google Trends ali, nas palavras que são pesquisadas, dentro do Google e do YouTube, você vai ver que a partir de julho, mais ou menos, de 2022, altas habilidades de superdotação começam a aparecer nas buscas na internet. Depois de 1 ano que eu fiz essa fala no podcast, que viralizou no YouTube, deu 1 milhão e pouco de visualizações no YouTube, e vários cortes daqueles deram 2, 3, 4 milhões no Instagram, no TikTok. Depois de uns 2 anos, de 1 ano mais ou menos, eu comecei a olhar e falar assim, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, essa fala que eu fiz pegou algumas pessoas, um grupo grande de pessoas, e ligou um botãozinho nelas, e elas começaram a seeking information, assim, começaram a caçar coisas, né? Caçar informação em todo que é lado. E aí, muita gente que estava falando de altas habilidades há décadas, assim, e sem nenhuma audiência, porque as pessoas não sabiam o que era altas habilidades, as pessoas estavam ali falando, mas para um bolinho pequeno de pessoas, né? Eles começaram a receber tráfego massivo. E aí, o que aconteceu? Em 1 ano, a gente saiu tinha o meu perfil e mais uns outros 2, com mais de 60 mil seguidores. Em 1 ano, a gente passou disso para hoje tem centenas. Sim. Então foi um negócio assustador, assim, rápido. E aí eu já estava me sentindo quase nada desafiado na terapia, né, de atender as pessoas típicas. E aí eu estava muito desgostoso, assim, eu tenho que fazer outra coisa, quero dar aula, não quero mais atender. Não era estimulante, assim, eu já sabia como aquilo ia terminar. Então era assim, é como se fosse assim, você entra num palheiro, você sabe que tem uma agulha, você sabe que você vai achar. Mas você tem que ficar catando. Era mais ou menos essa a sensação. É a sensação de que eu tinha que chegar no ponto ideal para a pessoa receber uma informação que eu já tinha no início, já poderia falar para ela. Eu comecei a atender superdotados e eu vi que é totalmente diferente. A gente chega numa ideia, na outra semana ele vem, ele já trabalhou aquilo já é passado, já era, vamos para a próxima. E aí começou assim, uma disseminação em massa, né? Muita gente começou a falar disso. E aí, depois eu fui entender o que aconteceu, né? Realmente foi isso que eu hipotetizei na época. Foi um aumento massivo de busca. Então, tá ali no Google para provar que não é um achismo isso. Você vê o gráfico literalmente saindo do zero e subindo, assim. E vai subindo, e tá subindo sempre. Aí depois a gente começou a ver Fantástico, TV aberta, jornais, revistas,
Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Assim, começou a acontecer esse assunto na mídia, né? Aí eu comecei a voltar para só estudar isso, porque eu vi que... Primeiro eu vi que era uma necessidade absurda das pessoas. Depois eu comecei a sentir que eu não era bom para fazer isso. Comecei a querer desistir. E depois eu comecei a ter mais contato, principalmente com mães. E aí eu disse, não posso desistir, porque as mães vinham e choravam e falavam, cara, se você parar de fazer esses vídeos, eu não vou saber o que fazer com meu filho. E os vídeos que você faz, eles me dão luz. Aí eu comecei, tá, então deixa a necessidade do Gezinho que se sente inseguro pra lá e vamos fingir que, né, eu tô bem, tô seguro, é isso mesmo. Aí consegui curar a síndrome de impostor por causa dessas mães, né? Então é isso. Que interessante, Jean. E vendo a sua jornada, as pessoas devem imaginar assim, tá, isso deve fazer décadas então. Vamos situar as pessoas um pouquinho em quando. Quando que você descobre o TDAH e quando que acontece esse primeiro movimento seu de falar pela primeira vez sobre o assunto? 2022. Foi ontem. Foi ontem, 2022. E aí o que é interessante, eu fui de uma maneira muito intuitiva nesse conhecimento assim de inteligência, criatividade, eu fui numa maneira muito intuitiva, porque eu comecei a ver, primeiro eu fiz essa fala, né, indignada e tal, depois eu comecei a estudar de fato, né, olhar e estudar, não no YouTube, nem nada disso, catar artigos científicos e tal. E eu comecei a ver que aquilo não era legal. Não tava, as respostas que eu queria não estavam ali. Por exemplo, comecei a estudar a abordagem do Renzulli. Eu falava, cara, mas não faz sentido, olha só. Porque eu sou da área da saúde, então o que eu pensava? Se o cara tem depressão, TDAH e ansiedade, por exemplo, ele pode não ter um comprometimento grande com a tarefa, que é um dos pilares que o Renzulli fala que tem que ter. Ele tem que ter motivação alta na tarefa, desempenho alto na tarefa e criatividade. Se você tem esses 3 anéis, você fecha a condição de superdotação, né, para o Renzulli. Eu falava, mas aquele cara que está depressivo, porque eu já tinha passado por depressão, com ansiedade junto, com insônia, e eu via que eu ficava completamente perdido na vida. Assim. Eu via que a minha memória ficava ruim. Eu entendia que o desempenho intelectual caía drasticamente nesses momentos. E aí não tinha ninguém falando esse tipo de coisa, que para mim era óbvio. Né? Como que você vai pegar um teste de QI, por exemplo, num indivíduo que está depressivo, ansioso, com TDAH que ele não sabe, sem medicação. Chance de rendimento quase zero. Por exemplo, TDAH, eu tomei hoje o remédio para vir aqui, né? Dirigindo e tal, tranquilo. Se eu não tomo remédio para dirigir, é bem difícil. Porque eu fico aqui, ó, ai, que interessante aquele negócio que eu pensei, quando vê, bah! É assim. E aí, como é que você vai dizer que isso não tem impacto na cognição? Uhum. Óbvio que tem. E tem vários estudos mostrando isso, né? O TDAH tratado, depressão tratada, aumenta pontos de QI de fato. Mas isso para mim era uma coisa intuitiva no começo. E aí eu comecei a pensar, tá, então eu vou confiar nisso que eu estou sentindo, que eu estou pensando, mesmo que todos os artigos estejam falando o contrário. Aí eu comecei a ver que a literatura de superdotação mesmo, isso já na metade, no meio do final ali de 2022, eu comecei a estudar isso com mais afinco assim, e pesquisar para tentar entender o que a ciência dizia sobre. E aí eu via que não fazia muito sentido o que estava ali, segundo aquilo que eu estava vendo. Porque a superdotação sempre foi tratada no campo da pedagogia. Então era sempre assim, a escola, como é que você faz as políticas para a escola e tal, como é que você ensina esse indivíduo e tal, como é que você engaja ele. Só que eu notei que esse indivíduo era muito sensível e que ele era muito profundo, que ele era muito complexo, que pouca gente o entendia, que pouca gente se conectava com ele. E eu pensei, isso deve causar muitos problemas psicológicos. E aí, como é que a gente faz se o método de identificação exige performance e esse indivíduo, muitos deles têm performance prejudicada pela solidão existencial que eles vivem e pelo não entendimento de quem eles são, muito diferentes, né, no sentido de sentir o mundo e pensar.
Aí eu comecei a seguir essa intuição. Então a primeira coisa que eu lembro foi, eu não vou estudar isso que é o padrão que dizem que tem que estudar. Eu comecei a estudar teorias da personalidade e comecei a estudar o Big Five, especificamente, né? Comecei a estudar o Big Five para entender a personalidade das pessoas ali, como que... O que é o Big Five, para quem está acompanhando a gente? O Big Five é o teste de personalidade mais validado cientificamente, que foi validado através de 40 e poucos anos de pesquisa em todas as culturas do mundo, assim. E é um teste que pressupõe que o nosso léxico descreve comportamentos humanos, né? A nossa linguagem descreve comportamentos humanos. Então, por exemplo, uma pessoa que se descreve como violenta tem muita probabilidade também de se descrever como combativa ou como, sei lá, pavio curto, coisas do tipo. Entendi. Então, o que eles fizeram? Começaram com 4.000 perguntas, depois foram, assim, comprimindo isso, comprimindo, e chegaram em 5 fatores, e esses 5 fatores explicam tudo, explicam o nosso comportamento como um todo. Por exemplo, é sabido que a variável mais importante para você ter sucesso na vida profissional, dinheiro e tal, é a conscienciosidade, que é um desses fatores. Que é basicamente você fala assim, eu vou fazer um podcast, vai ter convidados de tal tipo, e daqui a um ano eu vou ter as luzes de tal jeito e tal. Aí quando você venho te visitar aqui daqui a um ano, você vai estar fazendo isso. Dá para prever seu comportamento, porque aquilo que você fala, você vai e faz. Tá. Esse é um cara consciencioso, tende a ser um cara preocupado, tende a ser um cara que, putz, se eu marquei e não cheguei na hora, eu fico preocupado, ligo, putz, desculpa e tal. Se você tem conscienciosidade baixa, você, assim, a pessoa ela vai tomar um café, não dá nada. É a frase da pessoa que tem conscienciosidade baixa. E aí eu comecei a ir por essa via, porque eu não tinha conhecimento que eu falava, cara, isso aqui bate, isso aqui explica, isso aqui é uma ferramenta válida, isso aqui funciona. Não tinha. Aí eu, tem o Big Five funciona. Eu entendi que tem os traços ali correspondentes, tipo a conscienciosidade, eles têm problema com isso, a superdotação, pelo menos os que têm problemas psicológicos, né? Os que não têm problemas psicológicos tendem a ter uma conscienciosidade maior. A criatividade também, que é a abertura à experiência, tem uma correlação importante com a inteligência. Aí depois eu comecei a estudar as teorias da inteligência e as teorias científicas da inteligência, neurocientíficas. Então eu descobri o modelo PFIT ali, que é o modelo da integração Pareto-frontal, que eles pegaram estudos de morfologia cerebral e tentaram linkar com QI para entender o que as pessoas que têm QI alto apresentam de diferenças morfológicas no cérebro. Eu comecei meio que catar informações assim, sem muita tutoria. E quando eu achava alguma coisa que eu via que fazia sentido, que era útil, não só clinicamente, mas também era útil para falar sobre a condição e também era útil para entender o indivíduo e para desenvolver ele e também identificar, aí eu pegava aquilo e botava no saquinho, Então hoje eu tenho um método, digamos assim, que eu fui criando ao longo desses anos com um monte de coisa, que foram 3 anos, né? Não foi muito tempo. Mas eu acho que eu fui pegando coisas certas e acoplando elas, entendeu? Então, hoje eu tenho um mecanismo que eu uso para identificar o indivíduo, para tratar ele e para desenvolver ele, para que ele consiga aplicar o potencial dele no mundo, né? Que foi oriundo dessas coisas que eu fui juntando. E uma coisa que eu achava ruim na época e hoje eu acho bom foi justamente isso. Eu não fui enviesado por coisas que hoje eu considero equivocadas, erradas ou incompletas. E aí isso fez com que eu conseguisse criar um método mais, eu acho que mais empiricamente válido. Tanto que eu consigo identificar o indivíduo, consigo separar condições, né? Entender se tem TDAH, se tem autismo, o que é que ele tem, e também desenvolver. Então, assim, esse método que eu desenvolvo serve para clínica, para educação, né? Para desenvolvimento, para autoconhecimento, serve para muita coisa. E não só identificação como antes era, né? Tá, identifiquei, agora o que eu faço com esse cara? Não tenho o que fazer. Então é isso. Foram 3 anos, assim, só que foram 3 anos que pareceram 30 na minha cabeça. Super intenso. Porque
agora, depois de acho que uns 20 dias, eu fui fazer a extração lá com o Paulo Pereira, não sei se você conhece. Sim. E eu comecei a dormir melhor, ficar mais tranquilo, porque Esvaziou. eu consegui enxergar na parede ali aquilo que estava lá dentro, que eu não estava conseguindo ver, sabe? Então, eu costumava falar assim, até para os meus alunos da pós-graduação em HSD, eu falava, eu tenho dificuldade de extrair aquilo que está ali para ensinar para vocês. Eu tenho dificuldade de saber como começa ensinando, né? Qual é o primeiro conceito? Aí eu fui buscar o Paulo para justamente isso, né? Tirar, falar, é esse o primeiro, esse é o último, a sequência é aqui. Aí a gente criou um algoritmo ali, né? Com base no... Eu acompanhei, deu uma parede inteira de post-its, né? E o interessante dessa metodologia, da maneira como você fez, é que por ser um post-it e você está extraindo isso, se você determinar que algo tem que mudar de lado ou de ordem, tá livre. É uma obra aberta sua. Foi isso. A gente encheu a parede assim, e aí no cantinho da parede tinha um negócio. Ele começou a olhar para aquilo, olhar para aquilo, olhar para aquilo. E aí ele pegou aquilo e aquilo virou a nova parede, que reorganizou a partir daquele ponto que estava ali. Interessante. E foi muito certeiro, assim. É engraçado porque agora eu olho para aquela parede, eu copiei a parede na minha casa, agora ela está no meu escritório, exatamente como está lá. Agora eu olho e falo, cara, isso aqui é tão óbvio, estava na minha cara o tempo todo, e é exatamente assim que eu faço. É incrível, né? E aí agora eu consigo colocar isso de uma forma mais didática, né? O que eu consegui ali foi entender o que eu estava fazendo e agora eu consigo ensinar perfeitamente o que eu estava fazendo, né?